Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal. Olá, tudo bem? Meu nome é José Roberto, mas pode me chamar de... E esse é o Zé. A ferramenta ficou pronta. A gente vai fazer o passo a passo agora dela. É uma ferramenta que ficou bem legal. Eu já fiz outras ferramentas para dobrar ferro, mas sempre acontece de uma ferramenta fazer um serviço, mas não consegue fazer outro tipo de serviço. Com essa aqui eu estou conseguindo mais possibilidade de dobra, o que é bem legal. Numa ferramenta só eu estou conseguindo desenvolver mais tipo de dobra. Não é uma ferramenta cara, é uma ferramenta que vai pouco material. O mais carinho aqui é essa chapa aqui, o resto é coisa tranquila. Eu espero realmente que vocês gostem. Sejam todos bem-vindos. Vamos ao passo a passo. O material que nós vamos usar, eu tenho essa peça aqui, guardada ali, vou usar essa. Ela não é tão grossa. Se for um pouquinho mais grossa a sua, melhor ainda. A gente vai passar as medidas certinho, eu vou cortar ela, vou usar só um pedaço. Por baixo dela vai essa peça aqui. Se você não tiver um metalão, de preferência uma parede mais grossa, você pode usar uma cantoneira também, não tem problema nenhum. Mas desde que seja uma peça mais fortinha, não pode ser uma coisa muito fraca não. Eu vou usar aqui 3 rolamentinhos. É muito importante, arrume o rolamento, e é muito importante você arrumar o eixo. É esse aqui que vai fazer força. Aqui no caso, o rolamento não vai usar como rolamento, ele não precisa entrar aqui com pressão. Se ele rodar aqui, igual ele está rodando, tá ótimo. Não pode ter muita folga, não. Então, se você achar um diferente lá, pouquinha, coisa maior ou menor, alguma coisa, o centro aqui diferente, desde que tenha um parafuso certinho para a gente fazer o eixo, vai dar certo. Tem mais algumas miudezinhas que no decorrer é coisa tranquila. No decorrer do vídeo eu vou falando, o Zé vai mostrando para mim as medidas em polegadas, centímetros, milímetros, Pode deixar, gente. Eu ajudo ele. E aí a gente vai desenrolando o vídeo. É uma ferramenta fantástica. Ajuda muito, faz muito trabalho legal. Entendeu? Eu vou cortar as peças aqui, preparar jeitinho para a gente já começar e seguir viagem. Se ele enrolar, eu acelero o vídeo. O próximo passo agora é a gente soldar o eixo. É muito importante que ele esteja o mais alinhadinho possível, para quando ele entrar na base, ele fique bem aprumadinho em todos os sentidos, para a ferramenta funcionar legal. Ele está preso aqui agora,
com cola instantânea, para mim fixar ele, aprumar, ver, conferir certinho para ver se está tudo certo, para a gente efetuar a solda. Bate um esquadro, faz uma linha mais certinha ali. Confira isso primeiro, para depois soldar. Eu coloquei um pedacinho de cantoneira aqui, mais para ajudar a reforçar. Soldei a peça, já está bem firme aqui. Exagerei um pouco na solda. Eu adoro soldar. Aí eu acabo exagerando um pouco. Mas ela está bem alinhada. A cantoneirinha aqui é mais para dar um reforço, porque aqui realmente vai fazer muita força. E agora a gente vai soldar ela na base. Mas soldar é interessante só pontear ela, dar uma firmadinha nela, pra gente conferir se está bem alinhada. Se o nosso eixo está bem alinhadinho aqui. Caso dê algum problema, precisar mexer alguma coisa, você põe a corda aqui e bate nele, na porta. Assim você não está estragando a rosca, nem machucando tanto. Vai batendo e vai alinhando ela. Assim quando você encontrar o ponto certo, aí fica à vontade para fazer a solda. Já está presa, já soldei. É interessante não exagerar na solda. Eu exagero um pouco na solda, muitas vezes, e se você colocar muito cordão, muito pontos de solda aqui, aquece demais essa peça aqui, ela acaba empenando. Aí não é legal. A minha já deu de empenar pouquinha coisa, mas Eu já empelou. avisei. O Zé vive me avisando, mas eu esqueço. E uma coisa que eu fiz também foi pôr duas travessinhas aqui, porque aqui, o eixo em si, se você estiver trabalhando, ele vai querer fazer muita força, muita força. Se você forçar aqui, isso aqui tem que estar bem preso para não deslocar para lugar nenhum. E ele estando aqui, ele está bem preso nesse sentido e nesse sentido. Aqui não vai muita solda não, é só para travar o parafuso. Então dois pontinhos aqui é tranquilo. No caso aqui, esse aqui eu chamo de encosto, onde as peças vão encostar aqui. Eu tive que cortar a minha arruela, eu só tinha essa aqui, eu quis aproveitar, é uma arruela mais grossinha. E aí para ela acomodar aqui até no fundo. Se você tiver uma arruela que cubra aqui mais firme para colocar, beleza, não precisa ser uma coisa tão exagerada assim. Eu tinha ali, eu quis aproveitar. Para prender os rolamentos tudo junto e o mais faceadinho possível aqui, eu vou usar esse parafuso. Ele não é 100%, ele tem uma pequena folga. Mas depois eu vou prender a porca aqui, o que vai ajudar eles. É legal ficar bem faceadinho aqui um com o outro, não um para cima, outro para baixo. Estando assim, ele está apoiado no eixo, então na hora que a gente soldar eles vão ficar mais firminhos. Não vai ficar um diferente do outro. No caso aqui, né, não precisa colocar muita solda. Tem mais uns pontinhos para unir eles. Para a hora que a gente pôr o eixo, eles ficar na posição mais correta possível. Já dei uma acertadinha aqui.
para alavanca. Essa parte aqui, onde vai ser soldado aqui, eu dei um rebaixinho nela para ajudar a ter mais penetração de solda. Para auxiliar um pouquinho, eu colei a alavanca ali com cola instantânea para agora começar a solda. Para auxiliar, para a gente achar o centro, eu calcei ali com uma barrinha de ferro e duas porquinhas. Pode dar o primeiro ponto ali para fixar ela, apoia com a mão aqui, fazendo certa força, para na hora de soldar ela tende essa peça a querer subir, que a solda puxa ela para cima. Então deu um apoio ali, eu consegui prender com mais força com alguma coisa, melhor. Eu já dei um ponto em cima e um ponto embaixo, sempre certifique-se que está tudo certinho. O caso ali está apoiado, ela já está bem centradinha, está apoiado nas duas porquinhas. Deu um ponto, ajustou, deu o outro ponto do outro lado, ajustou, viu que está tudo certinho, aí sim você pode soldar. Vai estragar o rolamento lá dentro? Vai, não tem problema nenhum, porque na verdade a nossa intenção é trabalhar desde que ele esteja rodando normal. Se o rolamento em si travar, não tem problema, ele tem que rodar aqui. O próximo passo agora é a gente montar a alavanca. Para começar, a gente vai soldar esses dois parafusos aqui. Esse aqui está bem comprido, depois eu vou cortar ele aqui, eu não tenho menor aqui. Mas eu vou usar com a cabeça para ter mais pontos de solda, para ficar uma coisa bem forte. Aqui, para centrar, o parafuso em si, o eixo do parafuso, ele é mais fino do que essa peça aqui. Então a gente vai ter que dar uma centrada nele para ficar uma coisa mais certinha. Com o auxílio da cola instantânea, eu já vi mais ou menos o centro aqui, para ele ficar o mais prumadinho possível. Aí a gente vai, é o mesmo esquema, vai dar um pingo, dar uma olhada para ver se ele ficou torto, alguma coisa, para depois terminar de soldar. Veio um pontinho aqui, já deu uma conferida, ele está mais alinhadinho que eu consegui. Agora a gente vai reforçar a solda aqui. A solda aqui é interessante ser uma solda com vontade mesmo, uma solda boa, porque quando fizer força aqui é bastante força que faz. Bom, é isso. Soldamos o eixo aqui, coloquei o primeiro parafuso aqui com 18 milímetros e o de baixo com 32. O próximo passo agora eu quero pôr um reforço aqui dos dois lados. Coloquei o reforço aqui. Quando você aciona a alavanca, o eixo aqui está preso no rolamento, mas é pouca coisa que ele pega. Não sei até que ponto funcionaria. Eu quis pôr o reforço mais para uma garantia. Porque aí quando você faz a força com a alavanca aqui, essa parte aqui também vai estar apoiando. Além dessa, vai estar apoiando por aqui. E aqui também. Aqui no caso é só uns pontos de solda, não precisa ser uma solda muito forte, para não trincar o aço do rolamento. Deixa esfriar bem, não ponha água, nada para acelerar o processo de esfriamento não. Deixa ele esfriar naturalmente para ficar uma solda bem forte. Gente, ele esqueceu alguns detalhes da ferramenta. Vou passar para vocês agora o que está faltando. Se não for eu, não dá nada certo. Eu fiz uma ferramenta para colocar na nós, porque eu acho mais fácil. Prendeu aqui, você está pronto para trabalhar. Uma coisa que eu fiz, que eu não mostrei, eu soldei uma cantoneira aqui, para quando estiver usando não ter onde colocar a alavanca, aí a gente coloca, descansa ela aqui.
Eu fiz o corte aqui na cantoneira e depois eu peguei uma barrinha de 6/1/8 e soldei aqui. Mas para fechar e dar uma reforçadinha, não há tanta necessidade disso. Mas, e aqui eu cortei na altura dessa chapa, dessa barrinha chata. E eu normalmente nas peças que eu faço, o máximo que eu uso é essa medida. Eu não uso aquelas mais largas. Se é o seu caso de usar mais larguinho, aí o ideal é você deixar isso aqui mais alto. Porém aí você vai ter que deixar os apoios aqui mais altinho também. Eu normalmente eu uso mais esse tipo de material, então é daqui para baixo em relação à altura. O motivo de eu encostar essa regulagem, primeiro é pelo fato de você poder usar uma peça mais fina, um 3/16, ou usar um quarto, que é mais grosso. Eu, no meu caso, eu uso até um quarto, mas outro motivo é pelo fato de que muitas vezes isso pode acontecer. Repara a diferença, essa curva aqui, ela foi feita direto no eixo, ficou desse jeito. Numa peça de artesanato que você queira uma curva diferenciada, um pouquinho mais maior, essa aqui já ficou bem diferente, tá vendo? Aí vai do modelo que você estiver fazendo aí, de repente a peça pode ficar mais bonita com esse tipo de curva ou com esse tipo de curva. E esse tipo de curva, ele serve nas escadas também, ou em quadrado, forma geométrica e por aí vai. O que vai mudar é o tipo da curva aqui. O que no caso, se você coloca um recheio igual esse rolamento aqui, aí ele vai te dar essa curva maior. É por isso que eu fiz essa regulagem um pouquinho maior. Se for o caso de você querer uma curva ainda maior, aí esse encosto tem que coloca mais 2 parafusos aqui para o encosto afastar mais e você conseguir fazer uma curvatura bem maior do que essa. O maior motivo da mesa ser um pouquinho mais larga e um pouquinho para frente é porque quando você vai trabalhar com barra chata, não tem tanto problema, porque a barra chata vai encostar aqui no encosto, então ela vai manter, conforme você vai trabalhando, ela vai manter esse posicionamento aqui. Então o quadradinho ou a escada vai manter o mais alinhado possível. Quando você vai mexer com o ferro redondo, aí isso já não existe mais. No exemplo que eu estipulei aqui essa medida e vou fazer uma escadinha. Eu fiz a primeira dobra, certo? Vou fazer a segunda dobra mais ou menos na mesma medida. Ela está apoiada aqui. O ferro, quando receber a força aqui, ele vai manter desse jeito. Se não houver a mesa aqui, no exemplo que não tiver essa mesa, o que vai acontecer é isso aqui. Aí se você não tiver bem aprumadinho, que você não tem aqui um ponto de referência, o que vai acontecer é isso. Vai ficar desalinhado. E aí depois você tem todo aquele trabalho para deixar ela bem alinhadinha. Que no caso ficaria assim. O eixo aqui eu usei parafuso, mas pelo fato de que é mais fácil de encontrar no mercado. Eu coloquei esses 2 parafusos aqui para segurar o rosto. Pouquinha solda, mais para travar ele. Vou prender ele aqui, fica mais fácil. Ele já está preso embaixo, aí é só travar com a chave. A minha base
ela já estava assim. Ela tem essa curva aqui, não há necessidade. Se você quiser reforçar, monta um quadro de cantoneira ou de metalon, faz um quadrinho aqui, mas para reforçar aqui não vejo necessidade. Eu não tirei isso aqui porque já estava aqui, não há necessidade de tirar. Eu já até aproveitei para pôr o suporte aqui. Gente, numa das minhas visitas no Ferro Velho, eu achei um lote lá com um monte de chavinha pito dessas e tinha muita chavinha repetida. Eu acabei comprando tudo, trouxe para cá, e sempre que há necessidade de uma chavinha específica para certos serviços que eu faço, aí eu monto assim. Não há necessidade disso, é uma opcional. Pelo fato de eu ter, que eu pus mais para vocês verem que dá para fazer. Agora, se você não tiver a chavinha, quiser usar uma chave normal, dá para trabalhar normalmente aqui. No caso aqui, nós estamos com dois bracinhos, um mais perto do eixo e um mais longe. Se você for usar, depois vocês vão ver os recheios que a gente pode pôr aqui, for usar um recheio bem maior, para uma curvatura maior, esse bracinho aqui, se quiser deixar ele mais longe, não tem problema nenhum, pode deixar. Esse aqui é interessante, o mais perto possível do eixo. Da ponta aqui do eixo até o braço, 18 milímetros. Já o mais longo, ele está com 32 mais ou menos. Em muitas ferramentas desse modelo de dobrar ferro, o pessoal usa rolamento. Ao invés de ser o eixo, o bracinho seco aqui, o pessoal usa rolamento. Que se você quiser usar, se achar que é interessante, é só cortar o excesso aqui, deixar um pouquinho mais faceado, e aí teria que fazer um furo no meio aqui para pôr um parafuso, aqueles parafusos cônicos, para ficar o mais faceadinho possível, que é interessante. O rolamento está bem faceado com a mesa. Eu não pus o rolamento, um dos motivos é que eu gosto muito de fazer esse tipo de gancho. Uma coisa que é legal, caso você não queira usar o freio aqui, depois a gente vai ver, estipula uma medida, que você achar conveniente para você ali, põe um pedacinho de fita crepe aqui para marcar, e aí você vai sempre obedecer a fita. O bracinho, ele não consegue, ele termina a ponta dele aqui, então a partir daqui já escapa. Aí eu tenho a opção de pôr um rolamento aqui, e fechar mais a curva. Ela já está bem mais fechada. Normalmente quando é ganchinho, você deixar assim, eu não acho legal. Eu acho legal dar um detalhezinho aqui. Para isso, aí não pode ter o rolamento. Ele saiu da ferramenta assim. Você vai subir, inverter e vai colocar ele dentro do bracinho. Dá só uma puxadinha. É uma coisa assim que é um detalhezinho a mais, mas eu normalmente em ferramenta, quanto mais opção ela me der de trabalho, eu prefiro. Então, se eu fixo o rolamento aqui, já vai me tirar uma série de possibilidades que a gente pode ter. Então, não tendo rolamento aqui, eu posso pôr ou não pôr. Aí é uma questão opcional ali. Você usar muito com o rolamento e ficar pondo ele aqui toda hora, fica chato, fica ruim. Aí é interessante fixar. Eu, no meu caso, eu prefiro, porque artesanato é uma coisa que você tem que fazer com mais... Não é uma coisa que você faz em série
100, 200 peças. Você tem que fazer com mais calma ali um detalhe, para sair uma peça bem personalizada, que é uma coisa que agrega muito valor. Bom, é isso, a ferramenta ficou bem legal, é uma coisa que está dando uma variedade bem grande de formas que a gente consegue fazer, e é legal no artesanato a gente diversificar bastante, ter condição e possibilidade de fazer peças diferentes. Ela não vai fazer tudo, mas vai ajudar bastante. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. A gente trabalhou bastante, né? Eu trabalhei muito. Ele trabalha mais do que eu, verdade. Mas, de coração, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Gente, ele inventou de fazer acessórios para ferramenta. Então, tive que fazer outro vídeo. Mas até que ficou legal. Espero vocês lá. Um beijo.